Olá pessoal, é uma honra e uma satisfação trazer para vocês aqui as alterações dos empregados domésticos, a Lei Complementar 150 de 2015, que vou fazer alguns esclarecimentos sobre esse tema hoje. É interessante, doutor Leandro, falar sobre essa lei, que ela é nova, para ajudar muitos empregados domésticos que não conhecem. Há sempre a dúvida, quem é o empregado doméstico? Nós acreditamos que seja só a empregada doméstica, aquela do lar, que ela é secretária do lar, que cuida da família. Mas o empregado doméstico não é só isso. Gostaria que o senhor tirasse essa dúvida para todos nós, por favor. O empregado doméstico, não somente aquela empregada que trabalha nas casas de família, mas também o que trabalha como caseiro, o jardineiro, todos esses são empregados domésticos. Mas o mais interessante é a gente abordar as mudanças, que trouxe benefícios e direitos para os empregados domésticos e empregadas domésticas, que vai beneficiar muito eles, trazendo várias inovações. É verdade que agora a empregada doméstica tem direito a 1 hora de almoço? Sim, não só isso, como vários outros direitos. Ficou estabelecido que ela vai ter 1 hora de almoço. No entanto, pode ser convencionado entre as partes, tanto o patrão quanto o empregado, para que ele possa fazer apenas meia hora de almoço e sair meia hora mais cedo no final do trabalho. Isso é uma inovação dessa lei. É interessante que então isso vai ficar convencionado entre o patrão e o empregado. Isso tem que estar previamente convencionado por escrito. Isso daí na verdade, é o maior benefício que o empregado acha. Não, meia hora eu posso comer, mas eu posso ir embora um pouquinho mais cedo. Isso, mas combinado com o patrão. Exatamente, porque na prática a empregada doméstica, em geral, ela não consegue parar, entendeu? Então ela vai trabalhar, tem essa 1 hora, mas ela acaba continuando trabalhando. Ela almoça e continua trabalhando. Então, para resolver esse tipo de problema, essa lei trouxe esse tipo de acordo. Certo. Na verdade, foi uma inovação na tentativa de dar esse benefício para elas, né? Ok, uma coisa que é interessante é que a empregada doméstica, ela nunca teve o direito de ter recolhido o seu FGTS, o seu fundo de garantia. E agora essa lei trouxe essa opção. É uma opção ou é definitivo? Então, antes de adentrar esse tema do fundo de garantia, só para esclarecer uma observação a respeito de quem é empregado doméstico. Existe a diarista. No caso da diarista, ela pode trabalhar 2 dias na semana, certo? A partir de 2 dias, ou seja, 3 dias na semana, é considerado empregado doméstico e aí entra todos esses benefícios. Mas se for apenas diarista, 2 dias ou menos, aí é só pago o dia por escrito, tem que ser feito um recibo por escrito para o trabalhador. A partir de 3 dias tem todos esses direitos e esses benefícios. E voltando a esse tópico do fundo de garantia, ficou regulamentado agora que o empregado doméstico sim tem o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, mais 40% de multa em caso de descumprimento por parte do patrão, tá? Então, se o patrão, por algum motivo, dispensar o empregado, ele tem que pagar 40% de multa do fundo de garantia, ou seja, fundo de garantia depositado mais 40%. Esse é o benefício instituído por essa nova lei. Ok, anteriormente não era assim, era opcional, o patrão ele recolhia o FGTS, o fundo de garantia, se quisesse. Agora não, a lei veio, mudou e obriga que seja definitivo isso daí. Todo mês, mês a mês, tem que ser feito o recolhimento, correto? Mês a mês, recolhimento, inclusive desses 3,25% dos 40% tem que ser depositado previamente. Ou seja, tem que recolher a Previdência, 8%, mais 3,25%, que é obrigatório recolher previamente também do fundo de garantia, certo? Fora esse benefício, também continuou o aviso prévio, certo? As férias que já existiam, mais 1/3, né? No entanto, tem uma observação que devemos fazer aí, nesse caso, que o empregado pode vender 1/3 das suas férias para o empregador, certo? Ou seja, e o empregador, o patrão, não pode se recusar, é obrigatório.
ele tem que comprar esses 1/3 do empregado. Se for do interesse da empregada doméstica, Exatamente. ela queira vender, o patrão não pode se recusar a conceder esse benefício de comprar durante as férias. É obrigatório ele comprar, ficou bem claro isso na nova lei. E também, para todos os lados se organizarem, também o patrão deve fazer a marcação dos pontos. Horário de entrada, horário de almoço e horário de saída. Isso também é obrigatório. Isso tem que ser por escrito. Quando a empregada doméstica chegar, ela assina o ponto, na hora do almoço também, na hora da saída. Exatamente. Tem que ser por escrito. Então tem que ter tem que ser documentado, um controle, um caderninho, um controle, a caneta mesmo, se problema, para facilitar para o empregado e para o patrão. Lembrando que não pode ser controle britânico, que é aquele controle exato, das 8 às 18, todos os dias, ninguém consegue cumprir das outras. Tem que ter aquela diferença real, do dia a dia, 5 minutos antes, 5 minutos depois. Então tem que ser um controle que não pode ser britânico, senão no futuro pode ter um problema. E também tem alguns outros benefícios, que seriam benefícios de horas extras, é possível fazer horas extras com um adicional de 50% também. A empregada doméstica tem um adicional de 50%. É uma inovação, porque antigamente elas não tinham direito, correto? Não tinham direito, e também não era cumprido, né? Inclusive é obrigatório agora o registro em carteira, porque existe até a fiscalização. Se o fiscal do trabalho quiser entrar na sua casa para fiscalizar essas questões, ele pode entrar, claro, de forma orientadora, né? No entanto, ele liga para o empregador e fala: eu vou tal dia na sua residência para fiscalizar, ver se a carteira está assinada. Se não tiver carteira assinada, vai ser aplicada a multa, certo? Agora ele vai orientar, se tiver tudo certinho, ele vai orientar o que precisa ser feito no ambiente de trabalho por 2 visitas. Na segunda visita, se você não corrigir o equívoco ou o erro que estiver lá, é feita a multa. Vai ser feita a atuação no caso depois primeiro, então acontece o seguinte: primeiro o fiscal pode chegar dentro da sua residência para te orientar. Ele vai te passar todas as orientações. Se ele voltar e você não tiver cumprido, aí ele pode te atuar e te multar. Foi um prazer, doutor Levi. Prazer foi. Agradeço, até logo. Obrigado, pessoal.